Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula da nossa disciplina, onde nós vamos começar a nos aprofundar um pouco a respeito do desenvolvimento web. A ideia é que até o final desse semestre você seja capaz de criar uma página para a internet e você tenha esses conhecimentos hábeis aí para poder estruturar e desenvolver uma página. Para a gente dar início a este conteúdo, é interessante a gente falar um pouco a respeito da estrutura de um documento. O porquê de uma página web, qual que é a estrutura dela, qual que é o padrão que ela segue. Então, o nosso tema de hoje é estrutura de um documento. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que a gente precisa para começar a desenvolver uma página para a internet. Vamos lá, então, vamos dar início à nossa aula sobre a estrutura de um documento. Para a gente iniciar, é interessante a gente falar um pouco de desenvolvimento web e conceituar isso. A gente tem uma definição que você pode estar vendo aí na tela. O desenvolvimento web é a criação de sistemas e sites que funcionam direto pelo navegador. Provavelmente, diariamente, você acessa a internet, você tem acesso a sites, seja um e-commerce, tipo o Mercado Livre, ou alguns sites de compra para você fazer seus pedidos pela internet, um portal de notícias, né, G1.com, Globo Esporte, algum portal institucional de uma empresa, talvez a empresa que você trabalha, né, possui um site, redes sociais, Facebook, Instagram. De certa forma, você provavelmente acessa todos os dias um site. E a ideia da gente trabalhar com desenvolvimento web, a ideia dessa disciplina é justamente você estar apto para desenvolver a estrutura base para um site como esse que você costuma acessar. É claro que com o tempo que nós temos, durante um semestre você não vai conseguir desenvolver um site completo como o Facebook, como o Globo Esporte, mas a estrutura básica de trabalhar com imagens, textos, posicionamentos, tudo isso a gente vai ver durante esse semestre. Então acompanhe todas as aulas, faça tudo na sequência, resolva os desafios que a gente vai ter a cada semana para que você consiga aí ter habilidades para desenvolver uma página para internet, um site específico aí, beleza? Então a gente fica com essa definição, né, que o desenvolvimento web é a criação de sistemas e sites que funcionam diretamente pelo navegador. Então a primeira coisa que você precisa é um navegador, seja ele o Google Chrome, seja ele o Firefox, Safari, menos o Internet Explorer, não, brincadeira. Mas provavelmente você já tem isso instalado na sua máquina, né, onde você vai utilizar e desenvolver as suas páginas. Isso vai funcionar para a gente testar os nossos arquivos. Se você já tem conhecimento a respeito do desenvolvimento web, já sabe isso de cor e salteado, né? Se você ainda nunca teve contato com o desenvolvimento web, bem provável que você já saiba que um site precisa de um navegador para que ele possa ser visualizado. Vamos dar seguimento aí. A nossa ideia hoje é falar a respeito da estrutura de um documento. As páginas web, os sites, eles não deixam de ser um documento. E todos eles possuem um padrão específico. Se nós olharmos para esses 3 documentos que nós temos aqui, o primeiro deles, nós temos um ofício, né, que provavelmente a sua empresa ou os que você trabalha, ou em algum momento você já viu esse tipo de documento. A gente tem um título eleitoral e a gente tem um print aqui de um site da internet, de um modelo de um site. O que esses documentos têm em comum e o que eles têm de diferente para que tem a ver, né, a gente olhar para um documento físico como um ofício ou como um título eleitoral e qual ligação que ele tem com o site. Para a gente entender um pouco, todos eles seguem um padrão específico. Todo documento ele possui um padrão. O conteúdo normalmente ele vai mudar. Por exemplo, no título eleitoral, nós temos aqui o padrão, que essa posição do título é onde se coloca especificamente o nome do eleitor. Essa parte do título é especificamente onde se coloca a data de nascimento. Essa parte, o número de inscrição e assim por diante. O padrão é o mesmo. O que vai mudar é justamente o conteúdo.
Da mesma forma, num documento de ofício, o padrão para se escrever um ofício ele é basicamente o mesmo para todo lugar. O que vai mudar é especificamente o conteúdo. Da mesma forma, um site para a internet ele tem essa mesma estrutura. A gente tem um padrão específico para a criação de um site. Justamente o que vai mudar é o conteúdo. Tá? Então, o que tem a ver esses documentos? Todos eles seguem um determinado padrão. Então, vamos analisar um pouquinho mais a fundo aqui. Olhando para o ofício, esse ofício é da internet, uma imagem da internet, de um modelo de ofício. Qual que é o padrão? Se a gente parar para pensar, pausa um pouquinho esse vídeo aí e pensa, qual que é o padrão? O que tem por padrão em um documento de ofício? A gente pode analisar que a primeira coisa que a gente tem como padrão para que um ofício ele seja válido, normalmente ele tem um brasão. Segunda coisa, um ofício ele precisa ter um local e data, para que ele seja válido, para que saiba quando que esse ofício foi escrito e expedido. Terceira coisa que precisa, o ofício ele precisa de um número. Quarta coisa, o ofício ele precisa do conteúdo. Não adianta eu mandar um ofício com todos os dados, mas em branco. Ele tem que ter um conteúdo, de uma solicitação, de uma informação. Ele precisa de um conteúdo específico. A outra informação que o ofício precisa também é a assinatura de quem o escreveu, de quem o redigiu, do chefe do setor ou de quem escreveu aquele ofício. E por fim, todo ofício ele tem um rodapé, que normalmente diz respeito ao endereço da instituição que possui aquele ofício, da onde aquele ofício foi escrito, melhor dizendo. Então, a estrutura de todo o ofício ele segue esse padrão. O que vai mudar é o conteúdo para cada instituição e para cada ofício em específico. Então, a estrutura sempre se mantém a mesma. Olhando para um título de eleitor, a gente fez já um início ali no começo, quando a gente viu os 3 documentos, mas a gente pode analisar aqui novamente. Qual que é a estrutura básica e padrão de um título eleitoral? Pensa aí um pouquinho, pausa o vídeo, depois continua. Primeiro, o ofício ele tem o nome de quem é o eleitor. O ofício ele tem a data de nascimento do eleitor. Qual que é a data de nascimento? Varia de eleitor para eleitor, mas o padrão é esse. O número de inscrição do título de eleitor, qual é a zona eleitoral que ele pertence, qual é a seção eleitoral que ele pertence, o município daquele título de eleitor e a data de emissão daquele título. A gente poderia desmembrar um pouco mais ali todas as informações, mas basicamente são essas informações que são padrões. Todos os títulos de eleitores têm esse padrão. O que vai mudar é o conteúdo. O meu título tem o meu nome, seu título tem o seu nome e assim por diante. Então a estrutura se mantém. O que muda é o conteúdo. Então como os dados eles sempre são padrões, vamos dizer assim, a estrutura é padrão, vamos pensar na ideia como se a gente fosse fazer uma marcação textual. Então eu quero, de certa forma, marcar esse documento aqui, informando a posição específica onde aquele nome vai ser inserido no documento. Eu quero fazer uma marcação no documento do título de eleitor para que quem for preencher saiba exatamente onde vai ser feito aquele preenchimento da data de nascimento, por exemplo. Então, para isso, vamos pensar que essas marcações a gente vai fazer de forma textual. Poderia ficar da seguinte forma. No momento aqui, no documento que eu vou preencher as informações de título de eleitor, eu preciso saber aqui que eu vou preencher o nome da pessoa que está criando o seu título dentro dessa marcação textual aqui, chamada nome. Então, toda vez que eu encontrar essa marcação, significa que nessa posição é onde eu preciso inserir o nome da pessoa. Toda vez que eu encontrar a marcação de nas, isso é uma marcação
tipo fictícia que a gente está criando, tá? No nosso documento do título de eleitor. Toda vez que eu quiser preencher a data de uma pessoa, eu vou colocar dentro dessa marcação. O que significa isso? Que qualquer pessoa que for preencher aquele documento, aquele título, ele sabe exatamente onde ele precisa colocar as informações específicas. Por isso as marcações textuais. Tá? Então, vamos pensar que a gente fez uma marcação textual para o título. Então, onde tiver a marcação específica NINSC, significa que é o número de inscrição. Onde tiver a marcação específica zona eleitoral, eu sei que é onde eu preciso preencher o conteúdo da zona eleitoral. Tá? Da mesma forma seção, da mesma forma município, da mesma forma, parece que é demissão, né? Mas é D de data e emissão. Então eu fiz essa marcação para que eu consiga entender. Qualquer pessoa do setor de criação de títulos lá sabe que quando ela abrir o documento para preencher o título da pessoa, naquela posição é onde ela vai colocar cada informação. Para que a gente está falando disso? Da mesma forma que a gente olhou para esse título e pensou em marcações textuais, para a gente conseguir desenvolver páginas para a web, a gente cria marcações textuais também, que vai definir especificamente o que eu vou colocar naquela parte da minha página do meu site. Então eu tenho marcações textuais para criar parágrafos, tenho marcações textuais para criar títulos, para inserir imagens. Então cada parte do meu site que eu estou desenvolvendo, cada conteúdo que eu quero inserir, eu tenho uma marcação textual para inserir aquele tipo de conteúdo. E é isso que a gente vai começar vendo durante essa disciplina, que é a nossa linguagem de marcação de texto, que é o HTML. Tá? Então, a gente chama esse tipo de marcação que a gente olhou para o título aqui e fez as delimitações. Né? Então, toda vez que eu preencher essa parte aqui, esse conteúdo, que é o nome, na hora da impressão ele vai colocar o nome especificamente nessa parte do meu título. Toda vez que eu preencher aqui dentro a data de nascimento da pessoa, na hora da impressão do título ele vai colocar exatamente na posição exata ali para imprimir, para que o título seja impresso de forma padrão. Então, esse tipo de marcação textual, é claro que o título não existe especificamente dessa forma, a gente chama de marcação de hipertextos. Né? E é isso justamente que a gente utiliza para a criação das páginas web. Beleza? Então, se a gente olhar agora, a gente olhou para o ofício, olhou para o título de eleitor. Se a gente olhar agora para um site da internet, será que a gente consegue identificar um padrão específico de coisas que normalmente a gente consegue identificar em todos os sites? Né, que muda o conteúdo, mas o padrão se mantém o mesmo? Se a gente olhar para esse site, claro que esse é um site genérico, né, mas de forma rápida a gente consegue identificar algumas partes específicas. Primeira parte, a gente consegue identificar que todo o site ele contém o que a gente chama de um cabeçalho. O que significa cabeçalho? É uma informação, né, do site que possui normalmente a logo da empresa ou a escrita com o nome da empresa ou da instituição que possui aquele site, e a gente tem ali normalmente um menu de navegação, que é onde a pessoa consegue clicar e ir para outras páginas do site especificamente. Tá? É a primeira coisa que a gente identifica por padrão numa página web, num site. Segunda coisa que a gente consegue identificar que alguns sites possuem um banner, né, que normalmente é um banner com conteúdo principal, conteúdo de destaque da página. E a gente daqui a pouco vai olhar uma página web real ali para a gente conseguir identificar essas partes. Tá? Terceira coisa que a gente consegue ver, a parte normalmente da descrição ali do conteúdo, da descrição principal do site, das informações que a gente possui, que o site possui. E quarta subdivisão que a gente consegue identificar dentro de um site é ali justamente os ícones ali, como se fosse um e-commerce, né? Seriam os produtos específicos que o e-commerce disponibiliza para que os clientes consigam clicar e comprar.
A gente consegue ainda subdividir em mais partes, né, a nossa estrutura, o nosso site. A gente consegue subdividir o cabeçalho em a parte específica onde tem a logo da empresa, que pode ser uma imagem ou pode ser um texto, né, que é com o nome da empresa. E a gente consegue subdividir o cabeçalho também em um menu de navegação. Então o cabeçalho ele tem a logo normalmente e o menu de navegação. Claro que existem exceções, mas normalmente a gente encontra essas informações num site. No banner a gente consegue subdividir em partes? Sim. Eu tenho um texto principal ali, nesse caso aqui material kit, e depois eu tenho um subtítulo, né, em menos destaque um pouco do que o principal. A gente consegue subdividir ali os itens? Consegue. A gente tem 3 itens exatamente iguais, né, dentro do nosso site. O primeiro item, o segundo item e o terceiro item. Que a gente consegue fazer essa subdivisão. Provavelmente essa imagem tem ligação com esse texto, que tem ligação com o título, né, que tem ligação com esse texto. E assim por diante. Essa imagem se refere a esse texto que tem ligação com a descrição abaixo. Então, a gente consegue, e é interessante você conseguir olhar para um site e pensar nessas subdivisões, da mesma forma que a gente fez no ofício, fez no título de eleitor. É interessante você olhar para o site e conseguir identificar partes, que é justamente essas partes que a gente vai desenvolver e estruturar nas nossas páginas. Olhando para um outro exemplo aqui, a gente consegue pensar quase a mesma coisa do outro. Ó. A gente tem um cabeçalho, a gente tem um banner principal e a gente tem uma subdivisão ali que é o conteúdo, né? O título e a descrição daqueles títulos. Quase igual ao anterior. A estrutura, basicamente, ela vai seguir a mesma coisa. Dentro do cabeçalho, ó, a gente tem a logo da empresa e a gente tem o menu de navegação, onde as pessoas conseguem clicar e ir para as outras páginas. Dentro do banner, a gente tem o título principal e a gente tem a descrição daquele título, né, que é um conteúdo em menos destaque. Dentro do conteúdo ali principal, que é a parte de baixo do meu site ali, logo depois do banner, eu tenho a subdivisão de uma coluna, 2 colunas. Essas colunas elas são divididas em título e descrição. Título e descrição. Né? Então, normalmente, cabeçalho, que é essa parte do nosso site, banner com as informações específicas e o conteúdo principal, que é subdividido aqui em título e texto. Título e texto. Você consegue identificar e olhar e enxergar essas subdivisões? É extremamente importante você entender essa estrutura e enxergar essas subdivisões, né? Porque futuramente a gente vai realmente estruturar uma página completa baseada nessa estrutura de documento que a gente consegue visualizar. Então eu tenho aqui cabeçalho, eu tenho aqui banner, eu tenho aqui conteúdo principal. Claro que a gente teria mais do site para baixo, né, que seria rodapé, entre outras informações, né, a gente tem e consegue identificar. Então é interessante sempre você olhar para um site, você começar a pensar e identificar essas partes específicas do conteúdo de um site. Então quando a gente desenvolve, né, e cria toda a estrutura, como você pode ver aqui na nossa imagem, só um exemplo de desenho, desenhei toda a estrutura do meu site. Como que eu vou fazer com que eu consiga visualizá-lo no navegador? Através de marcações textuais. É como a gente fez no título, né? O exemplo lá do título de eleitor. A gente tem também, e é isso que a gente vai utilizar para estruturar as nossas páginas, marcações textuais. E cada marcação diz respeito a um tipo de conteúdo específico. Tá? Então, a partir dessas marcações textuais, a gente consegue visualizar essas informações através de um navegador, seja ele qual for que você estiver visualizando. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, eu preciso pensar na estrutura que eu quero do documento. Eu vou ter um cabeçalho, vou ter um banner, não vou ter um banner, vou ter
conteúdo principal. Alguns sites têm um menu de navegação, uma barra lateral de menus. Eu tenho rodapé, então eu preciso pensar nessa estrutura inicialmente. Depois eu vou aplicar regras visuais utilizando a linguagem de marcação para estruturar e a linguagem de estilização, que a gente vai ver um pouco mais à frente, para justamente trazer cores, dimensões, posicionamentos de todos os elementos no meu site. E por fim, mostrar o conteúdo. Então, a nossa disciplina se baseia em trabalhar com HTML, que é estruturação de conteúdos, através das marcações textuais, estilização de documentos, que a gente vai trabalhar com cores, dimensões, posicionamentos, entre outras informações, e por fim, a interação com JavaScript, né, onde a gente consegue dar de certa forma, uma dinamicidade para o nosso site. Ele consegue responder às ações que a gente utiliza e que a gente realiza dentro do nosso site. Isso é a base para você desenvolver uma página web. Beleza? Para a gente finalizar, o que você vai precisar para desenvolver? Então, antes da gente começar com a prática, que é o nosso próximo vídeo, onde a gente vai começar a escrever realmente um documento ali HTML, a gente vai entender o que é o HTML e conseguir visualizar. O que você vai precisar? De um editor para que você consiga escrever o código. Você consegue escrever até no bloco de notas, você consegue criar uma página HTML. Mas não é muito recomendado, não é viável. Por quê? Porque no bloco de notas você tem o conteúdo ali, você não consegue diferenciar tags, as marcações do texto mesmo que você está inserindo. Então eu recomendo para que vocês utilizem algum editor específico. Dentre eles nós temos o Brackets, Sublime Text, o Atom, Dreamweaver e vários outros editores aí, Visual Studio Code, né, você pode utilizar também. Vários editores que são utilizados. Eu particularmente utilizo o Sublime Text, tá? Mas fica a critério de vocês aí para o que você vai utilizar. Tá? Se você já tem algum editor de sua preferência, sem problemas para utilizar ele. Se você não tem ainda, então eu recomendo que você utilize aí o Sublime Text mesmo, que aí você vai estar enxergando no seu código exatamente igual aos vídeos que eu estava fazendo na prática aqui com vocês. Tá? Então, baixe aí. A primeira coisa que você vai fazer antes de assistir a próxima aula é baixar o editor. Vou deixar o link para vocês. Se você ainda não baixou, vou deixar o link específico para que você entre, baixe. Basicamente a instalação é bem tranquila, só ir dando normalmente next, né, e vai finalizando. Então instale o editor para que na próxima aula a gente continue e dê sequência a esse conteúdo e comece na prática realmente a trabalhar com as nossas marcações textuais através da linguagem de marcação HTML. Beleza? Então a gente fica por aqui nessa primeira aula, né? Finaliza o conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver, tem um fórum para você postar suas dúvidas. Me procura também no WhatsApp ou no Moodle aí para você tirar todas as suas dúvidas específicas. E aí a gente continua a partir da próxima aula. Então, você precisa de um navegador, você precisa de um editor instalado para que a gente comece a escrever os nossos códigos. Beleza? Até mais, até a próxima aula.